Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais Venham as Águas, baseado no Evangelho de João. E nós estamos caminhando passo a passo para reconhecer essas águas que curam, que salvam e que purificam. E nós estamos no capítulo 5 e hoje nós vamos dar continuidade ao que falamos ontem, sobre a cura de um paralítico. Logo depois desse episódio, nós vimos que os judeus queriam matar a Jesus, porque além dele desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. No versículo 18. E vamos continuar lendo então até o 24. Então Jesus lhe disse: em verdade lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o filho também faz. Porque o Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai o ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao seu Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Pois quem não honra o Filho, não honra o Pai a quem o enviou. Em verdade lhe digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, este é a resposta de Jesus àquilo que está acontecendo naquele momento, defendendo então a sua afirmação de ser igual a Deus. O Salvador, ele estava ligado de tal modo a Deus, o Pai, que não podia agir com independência. Este é o tipo de relacionamento que Deus Pai espera que os seus filhos também tenham com ele. Ele não quer dizer que não possuía o poder para fazer algo por si próprio, mas que estava tão intimamente ligado a Deus que só podia fazer as mesmas coisas que viu o seu Pai fazer. Pois embora o Senhor afirmasse igualdade com o Pai, ele também não declarou independência. Ele não é independente de Deus, embora seja completamente igual a ele. Já que o princípio da dependência faz parte do princípio daqueles que estão já, pela fé em Cristo Jesus, habitando no reino dos céus. Era óbvio que o Senhor Jesus queria que os judeus pensassem que ele era igual a Deus. Seria absurdo que um mero homem afirmasse fazer as mesmas coisas que o próprio Deus fazia. Jesus declara ver o que o Pai está fazendo. Para fazer tal declaração, ele precisa ter acesso contínuo ao Pai e conhecimento total de tudo o que se passa no céu. Mas não somente isso, mas Jesus declara fazer as mesmas coisas que ele viu o Pai fazer. Isso é realmente uma alegação de sua igualdade com Deus, pois ele é onipotente. O amor do Pai para com seu Filho é evidenciado pelo fato de que ele mostra tudo o que ele mesmo faz. Essas coisas Jesus não apenas viu, mas também tinha o poder de efetuá-las. Depois, o Salvador continuou a dizer que Deus mostraria a seu Filho maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Eles já tinham visto o Senhor realizar seus milagres, pois haviam acabado de vê-lo curar um homem que fora paralítico por 38 anos. Mas ainda veriam maravilhas maiores do que essas. A primeira maravilha seria ressuscitar dentre os mortos.
diz o versículo 21. E a segunda maravilha seria o trabalho de julgar a humanidade. Versículo 22. Novamente, nós temos outra afirmação clara quanto à igualdade do Filho com o Pai. Os judeus, então, acusaram Jesus de se igualar a Deus, e ele não negou essa acusação. Antes, apresentou essas extraordinárias provas do fato de que ele e o Pai são um. Do mesmo modo, como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem ele quer, ou seja, dá vida, traz a vida. Será que essas palavras poderiam ser ditas sobre ele se fosse um simples homem? Fazer essa pergunta é a mesma coisa que respondê-la. Claro que não. O Novo Testamento ensina que Deus, o Pai, confiou todo o trabalho de julgamento ao Filho. Para que o Senhor Jesus pudesse fazer essa obra, é óbvio que ele necessita ter conhecimento absoluto e também retidão perfeita. Ele precisa possuir a capacidade de discernir os pensamentos e os motivos do coração. Como é estranho o fato de o juiz de toda a terra estar perante esses judeus, afirmando a sua autoridade, mesmo assim não sendo reconhecido. Nesse versículo, nós temos a razão pela qual Deus deu autoridade ao seu Filho para ressuscitar os mortos e também julgar o mundo. É a fim de que todos honrem o Filho de modo porque honram o Pai. Esta é uma das afirmações mais importantes e também uma das provas mais claras na Bíblia da divindade do Senhor Jesus Cristo. É através da Bíblia nós aprendemos que só devemos adorar a Deus. Nos 10 mandamentos, o povo foi proibido de ter outros deuses a não ser o único Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Agora, nós estamos aqui. Aprendemos que todos devemos honrar o Filho de modo porque honram o Pai. A única conclusão a qual nós podemos chegar neste versículo é que Jesus Cristo é Deus. Muitas pessoas alegam adorar a Deus, mas negam que Jesus Cristo seja Deus. Dizem que ele foi um homem bom ou mais ou menos parecido com um Deus qualquer ou outro homem que já viveu. Mas nesse versículo ele se coloca em total igualdade com Deus e exige que os seres humanos lhe deem a mesma honra que deram a Deus Pai. Se uma pessoa não honra o Filho, então ela não honra o Pai. Então é inútil para nós declarar o nosso amor a Deus se não tivermos esse mesmo amor para com o Senhor Jesus Cristo. Se você nunca percebeu quem é Jesus, então seria melhor considerar atentamente este versículo. Lembre-se de que se trata da palavra de Deus. Você deve aceitar esta verdade gloriosa de que Jesus Cristo é Deus manifesto em carne. Nos versículos anteriores aprendemos que o Senhor Jesus ele tinha poder para dar vida e que também tinha o serviço de julgar. Fora confiado isso a ele pelo Pai. Agora aprendemos sobre como podemos receber vida espiritual dele e fugir desse julgamento. Este é um dos versículos mais utilizados em evangelização que encontramos na Bíblia. Multidões receberam a vida eterna por meio de sua mensagem, pois sem dúvida essa é a razão por ser tão querido pelo fato de que mostra o caminho da salvação de maneira muito clara. O Senhor Jesus iniciou o versículo com essas palavras: em verdade, chamando a nossa atenção à importância do que está para dizer. Depois ele acrescentou o anúncio pessoal: vos digo, o Filho de Deus está falando conosco de maneira bem pessoal e íntima, desde o início desses devocionais. Quem ouve a minha palavra, diz ele. Ouvir a palavra de Jesus não implica apenas escutá-la, mas também recebê-la, crer nela e obedecê-la. Muitas pessoas têm ouvido a pregação do Evangelho, mas não fazem nada a respeito daquilo que ouvem.
O Senhor diz que aqui o indivíduo deve aceitar os seus ensinamentos como divinos e crer que Ele realmente é o Salvador do mundo. E crer naquele que o enviou. A questão é crer em Deus, mas será que isso significa que uma pessoa é salva simplesmente por crer em Deus? Muitos professam crer em Deus e, no entanto, nunca se convertem. Não, a ideia aqui é que temos de crer em Deus, que Ele enviou o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. E isso devemos crer que Jesus é o único Salvador e que os pecados só podem ser removidos através da sua obra no Calvário. Ele fala: aquele que crê que Ele me enviou tem a vida eterna. Preste bem atenção. Não se diz que alguém terá a vida eterna, mas que tem nesse exato momento vida eterna. É a vida do Senhor Jesus Cristo. Não é apenas a vida que continuará para sempre, mas uma qualidade superior de vida. É a vida que o Salvador concedeu a todas as pessoas que creem nele. É a vida espiritual que o ser humano recebe quando nasce de novo, em contraste com uma vida natural que recebeu no seu nascimento físico. E então, se ele tem a vida eterna, ele não entra em juízo. A ideia aqui que temos é que uma pessoa não será julgada, nem agora e nem no futuro. Pois quem crê no Senhor Jesus Cristo está livre do julgamento, porque Cristo pagou a penalidade de nossos pecados na cruz do Calvário. Deus não exigirá o pagamento dessas penalidades duas vezes. Cristo já pagou como nosso substituto, e isto é suficiente. Ele terminou a obra, e nada pode ser acrescentado a uma obra que já é completa. O cristão nunca será punido por seus pecados, mas passou da morte para a vida. Esta é a pessoa que confia em Cristo, que passou do estado de morte para a vida espiritual. Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde. E se você crê em Jesus, pode ter certeza, você tem a vida eterna e não será condenado. Amanhã nós daremos continuidade às nossas meditações no capítulo 5 do Evangelho de João. Até lá!